E a gente começa falando de censura que não pode ser normalizada jamais. O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, determinou que o presidente Jair Bolsonaro seja proibido de usar na campanha imagens do discurso que fez na Organização das Nações Unidas. O Gonçalves ficou conhecido depois que viralizou o vídeo em que ele aparece levando de Lula tapinhas no rosto. O corregedor atendeu a pedidos de Ciro Gomes, Soraya Tronic e do próprio Lula, todos candidatos a presidente. Eles acharam que o pronunciamento de Bolsonaro na ONU foi propaganda eleitoral irregular. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Bolsonaro ainda disse que o Brasil tem tido queda na pobreza e melhora nos indicadores econômicos. Desde 1949, é o presidente do Brasil quem abre os discursos dos líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU. Esse foi o 4º discurso do Jair Bolsonaro no evento. Constantino, começo por você. No ritmo em que a gente vai, eu não duvido nada que daqui a pouco o TSE decrete que está proibido reeleição, que o presidente não pode concorrer à reeleição. Falta uma semana só, mas vai que, né? Porque nesse ritmo ele não pode nada, o Jair Bolsonaro. Não dá ideia, Lacombe. É isso. Falei nada. Eu ia falar isso. Não, mas é mais ou menos isso, né? Na verdade, existe a possibilidade da reeleição para poder executivo e o que estão fazendo, isso está muito claro para todo mundo, é tentar inviabilizar na prática esse direito que o presidente tem, né? Então, daqui a pouco vão proibir ele de usar ele na campanha, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, vamos falar sobre o discurso em si. Foi um discurso muito bom. O presidente lembrou alguns fatos incômodos ali, né? Até para essa turma que gosta de fazer discurso na ONU, ignorando a realidade. E veja que é interessante porque o ex-presidiário Lula repete por aí que foi inocentado na ONU, sendo que não tem jurisdição no Brasil, é fake news. Mas o fato é que é interessante e importante que o presidente Bolsonaro vá colocar os pingos nos is lá no próprio palanque usado pela esquerda caviar global para desfazer essas mentiras, essas fake news espalhadas pelos lulistas do mundo todo. Então, ele relembrou da corrupção, relembrou da destruição das estatais, disse que o Brasil combateu a pandemia de maneira rápida, e é verdade. Lembrou que o Brasil é o país, a economia que mais está se recuperando em termos relativos após a pandemia no mundo, isso também é verdade, com uma inflação. Opa, travou o sinal do Constantino, que está em Orlando. Ana, você assume aí, então, continua o comentário, daqui a pouco a gente retoma o contato com o Constantino. Era o que eu dizia, a gente está vendo uma guerra contra o presidente Bolsonaro, contra a campanha dele. Ele não pode nada, não pode usar as imagens do 7 de setembro, não pode usar as imagens da visita dele a Londres para o funeral da rainha. A primeira-dama não pode mais aparecer na propaganda eleitoral, praticamente não pode aparecer, tem uma regrinha para tudo nesse TSE, na Justiça Eleitoral Brasileira, e agora essa questão do discurso da ONU, que foi um discurso, não vejo nada de campanha eleitoral ali, foi uma prestação de contas e um aviso para o mundo de que andam falando muita bobagem sobre o Brasil por aí, né? Não apenas isso, mas ele também tocou no que ele vem tocando sempre, que é a questão da liberdade, né? Nós saímos de uma pandemia estranha demais, né? No quesito aí liberdade. As pessoas não puderam, nós não pudemos escolher médicos, nós deixamos de questionar com medo, entramos numa espiral do silêncio, né? Do cancelamento. Olha, não pode questionar, não pode perguntar. Depois entramos na seara de não poder questionar a sacrossanta urna que só é usada Brasil, Bangladesh e Butão, né? A própria Suprema Corte da Alemanha disse, não, muito obrigada, essas urnas aqui nós não queremos usar. E o presidente tocou muito nesse ponto da liberdade médica, liberdade
civil, liberdade constitucional, e isso ficou muito bem estabelecido. Só um pequeno parênteses aqui, Lacombe, quinta-feira agora, o Tucker Carlson lançou aquele documentário que ele passou uma semana aí no Brasil, saiu nessa quinta-feira, o documentário dele sobre como a China anda entrando no Brasil de uma maneira assustadora, né? O conceito todo, China querendo dominar o Ocidente de dentro para fora nos países, e ele traz esse ponto importante porque acontece aqui nos Estados Unidos também, e nesse documentário ele fala também da liberdade que o presidente Bolsonaro vem defendendo no Brasil, que ele defendeu no Brasil dentro da pandemia como pouquíssimos, um dos únicos governantes no mundo, né, em relação à liberdade que estávamos falando de questionamento. Então, Lacombe, o negócio é onde está a nossa liberdade constitucional, porque nós não podemos questionar o TSE, não podemos questionar os especialistas da urna no Brasil, não podemos questionar inconstitucionalidade de ministros do STF. E aí esse puxadinho da oposição política no Brasil, que é o TSE, que é o STF, eles querem que nós entremos mais uma vez nessa espiral do silêncio. Agora, não adianta proibir live, proibir imagem de 7 de setembro, proibir discurso na ONU. O povo já viu o lado que quer proteger a liberdade e o lado que quer colocar a liberdade aí numa jaula, né, trancada a 7 chaves para que apenas os ungidos possam falar em nome da nação. Aliás, ungidos que não receberam nenhum voto, porque esses ministros não receberam nenhum voto de nenhum brasileiro. Sinal do Constantino já restabelecido. Consta, então você conclui o seu comentário. Até onde vocês conseguiram ouvir? Ai, rapaz, agora... E aí, Augusto? Nada? Não, conseguimos ouvir uma boa parte. Então beleza, eu vou pegar mais ou menos de onde eu parei, só para lembrar o seguinte, né? Quando eu fui checar na reação da imprensa brasileira o que o presidente tinha dito, é impressionante como eles vivem esse consórcio, esse clubinho, a velha imprensa, numa bolha, num universo paralelo, num encantado mundo de Nárnia, né? Dizia assim, vamos checar as fake news do presidente. Aí, a primeira fala que a gente trouxe de destaque aqui, que é importante, né, é o presidente se vangloriando com toda a razão, que não existe mais hoje corrupção sistêmica no Brasil. Ou seja, isso foi extirpado. Havia um comandante do esquema de corrupção dentro do Palácio do Planalto. E as estatais foram usadas e tudo mais. Aí o G1 do Globo dizia assim, fake news, não é nem inquestionável, né? Fake news. E como exemplo, no primeiro parágrafo, citava que o ex-ministro Ricardo Salles fora investigado após denúncia, sendo que quem denunciou foi aquele delegado Marineiro, que saiu como candidato pela esquerda agora, né, deixando a máscara cair, dizendo que ele tinha sido denunciado e investigado. E os caras no Globo comparavam isso com mensalão, petrolão, uso do BNDES para irrigar cofre de ditadura lá fora, comunista, companheira. Quer dizer, os caras perderam o juízo, não ruborizam mais, é ridículo. Então o presidente está certo, sim. Ninguém está dizendo que não existe mais corrupção na máquina estatal brasileira. Mas o que o presidente está fazendo ali é pontuar a diferença entre um governo que tenta ser sério e controlar os ministérios e o outro que, desde dentro do Palácio do Planalto, comandava esse esquema de corrupção. Fora isso, o presidente também marcou outros gols ao mencionar a Nicarágua, que está perseguindo cristãos e a ditadura é companheira amiga do Lula, a Venezuela, que manda, os venezuelanos chegam lá famélicos, isso sim é fome, não dizer que tem 30 milhões de famintos no Brasil, que é mentira. Então, a Venezuela, a turma chega faminta, e aí tem a operação acolhida do governo. Então, o presidente foi marcando os pontos de diferença entre ele e entre o ex-presidiário que quer levar o Brasil nessa direção, Nicarágua, Venezuela e por aí vai. E sempre com respaldo da turma da ONU, né? E da imprensa. É muita gente mancomunada para tentar destruir o Brasil de vez. Eles só não têm uma coisa do lado deles, o povo. É por isso que eles vão ficar mandando tirar as imagens, os discursos e tentar controlar a campanha para impedir que o presidente se comunique. Porque se o presidente puder comunicar, aí é uma lavada, né?
Augusto, com a sua experiência toda, você tinha visto algo parecido em alguma campanha eleitoral, com o TSE perseguindo tanto um candidato, tentando cercear tanto, né, os espaços que ele tem? É perseguição. A lei estabelece que o candidato à presidência da República não precisa se desincompatibilizar, não precisa deixar o cargo para ser candidato. Então ele continua presidente da República. Agora, o que eles querem? Que ele deixe de ser presidente, sim, ele deve incorporar várias entidades e cada hora usa uma. O candidato, o presidente, só no Brasil e com restrições. Na ONU, ele não pode falar nada que o beneficie na campanha eleitoral. Ele só disse verdades. Se isso beneficia, então que se mude a lei. Ele pode falar o que quiser na ONU. Então é censura. Censura, é isso que eles têm fazendo. Vem fazendo nesse puxadinho, como lembrou bem o Lacombe, puxadinho do STF que virou partido. Eu estava na campanha de 1998, na Bahia, e vi o Fernando Henrique chegando para fazer um discurso na campanha pela reeleição. Fecharam o espaço aéreo para que o avião presidencial descesse e ele foi para o comício com o Antônio Carlos Magalhães, um grande comício. Ninguém disse nada. Essa justiça eleitoral é intrometida, que só serve para atrapalhar com um objetivo claro, beneficiar o Lula. É isso que eles querem. Não querem que o presidente fale na Inglaterra, não querem que o presidente fale, eles interditam imagens, não querem que ele fale na ONU. Onde é que ele vai poder falar? Ele pode ser candidato, ele tem que deixar de ser presidente, se licencia e vai para a ONU. Quer dizer, então isso aí é uma coisa chicana, coisa de advogado de porta de cadeia, o que está fazendo esse amigo do Lula. É isso, eles não querem que o Bolsonaro fale nada. E eu vi, por exemplo, hoje, o ombudsman da Folha cumprimenta a imprensa porque não repetiu o pecado mortal que cometeu no dia 7 de setembro, que foi cobrir as manifestações. Não estão dando espaço para o Bolsonaro, ele não dá importância porque ele disse na ONU, não dá importância porque ele disse em Londres, etc, etc. O ombudsman elogiando a censura que foi encampada por jornalistas. Dezenas, quase todos, né? A gente é que está aqui falando a verdade. Eu sempre cito isso, que são dois momentos muito delicados do jornalismo. É quando você decide as histórias que vai contar ou não contar. É isso, né? aí. E de que maneira você vai contar essas histórias. Então, tem o não contar, né? Não contar. Como veremos no programa, eles não contam o que o Lula está fazendo. Né? Que é uma coisa de preocupar o Biden. Né? É impressionante. Nada das bobagens que o Lula fala gera, nesses portais, nesses jornais, não gera quase notícia nenhuma.